da próxima aula eu começo a gravar essa explicação. Olá, pessoal, então, bom dia a todos. É interessante que a gente estava conversando agora sobre a questão da atividade de frequência da semana passada. O Jonathan perguntou sobre ela, né? E eu fiz uma pequena explicação. A partir da próxima aula eu vou começar a gravar essas explicações para ficar permanentemente com vocês, né? É importante nessas questões da atividade de frequência, gente, de novo, eu vou bater nessa mesma tecla 10 milhões de vezes até vocês me mandarem para aquele lugar. Pensem, um bom profissional sempre pensa. Ele liga os pontos A com B. Então, você tem essa informação e tem essa informação. A princípio, parece que são duas informações que não têm ligação. Mas se você começa a raciocinar, a destrinchar cada uma das informações, você começa a ver que elas podem ter, ou não, né, uma ligação direta. Então, isso é extremamente importante. Um bom profissional tem que pensar, tem que raciocinar, tá? E façam que nem o Jonathan fez hoje. Professor, eu até acertei a questão, mas eu estou com dificuldade em tal afirmação daquela questão. Ótimo, vamos discutir isso. Não tem problema, essa é a nossa intenção. Tá bom, gente? E eu gostei da decisão que a gente teve de fazer as atividades de frequência valendo nota. Eu, sinceramente, gostei. Está gravando aqui, eu falo gravando aqui. Eu suporto aquilo que eu falo, né? Eu gostei disso porque, principalmente, obriga vocês a pensarem cada vez mais. E assim eu vou adotar até o final do semestre. Eu falei algo na semana passada muito importante. Não fiquem presos somente ao que o professor Klaus falou em sala de aula, o que está nos slides. Eu quero que vocês comecem a criar independência. Vão atrás de outras informações também. Vocês têm todo o direito e devem, aliás, é um dever ir atrás de outras coisas também. Por isso que, por exemplo, a gente sempre coloca um material complementar. Eu, se fosse vocês, eu iria ler esse material complementar toda semana, tá? Pega depois a aula, nossa aula vai até às 11. A gente, aqui na live, não ocupa toda a aula mesmo, porque é extremamente cansativa, né? Para vocês e para mim. Para mim é muito mais fácil dar 3 horas de aula presencial lá em sala, em termos físicos, né, do que dar 3 horas de aula presencial aqui de aula remota aqui no computador. Mesmo porque aqui eu fico sentado, né, é duro. Acho que eu vou fazer um esquema aqui para dar aula em pé daqui a pouco para vocês. Mas, bom, falando sério, vocês têm até as 11. Vocês têm duas atividades extremamente importantes até as 11. E é uma obrigação de vocês, é um dever de vocês. Primeiro, fazer atividade de frequência. E gastem tempo fazendo atividade de frequência. Não é só 5 minutos, pensem bem. Porque isso vai acontecer no ENAD. Quando alguns de vocês tiverem que fazer ENAD, isso vai acontecer no ENAD. Vocês vão ter que sentar, pensar, etc. Segundo lugar, tem o material complementar, que é sempre muito importante. Ele traz mais informações ainda. E terceiro lugar, óbvio, mas daí depende de cada um, vocês irem atrás de mais informações, tá? Eu sempre falo, o professor não sabe tudo, o professor não conhece tudo e não dá tempo de dar tudo aqui na sala de aula, tá? Então, vamos começar. Gente, semana passada, eu mostrei para vocês, e agora eu vou compartilhar aqui, eu mostrei para vocês como que vai ser nosso esquema de... Daqui a pouco vai entrar, eu acho que vocês estão vendo, né? Como vai ser o nosso esquema de avaliação. Então, atividade e frequência, para os veteranos tem peso 5, e daí esse bimestre tem 3 trabalhos. E vocês vão terminar o bimestre apresentando esses 3 trabalhos. Esses 3 trabalhos têm a parte escrita e a apresentação aqui em sala de aula. E no segundo bimestre tem mais 2 trabalhos e a apresentação daí de todos os trabalhos ao mesmo tempo, contemplando o primeiro e segundo bimestre. A gente vai fazendo por partes para ninguém ficar
desesperado. O primeiro trabalho é a descrição de uma empresa. E daí se lembram que semestre, no começo do ano passado, em logística reversa, a gente até fez alguma coisa e tal. Agora eu vou ser muito mais detalhado. Por que eu vou ser mais detalhado? Porque vocês já estão mais experientes, tá? Vocês já estão mais velhos no curso, né? Mais adiante no curso e mais experientes. Então vai ser assim, a gente vai fazer uma descrição detalhada de uma empresa, detalhada, e todos os outros trabalhos vão ser em função desta empresa. Então, eu vou começar a partir do próximo trabalho, o 2, o 3, o 4 e o 5, eu vou começar sempre a comparar com a descrição da empresa, para ver se vocês estão fazendo em relação àquela empresa. Tá? Então, o primeiro trabalho, descrição de uma empresa, descrição detalhada da empresa. E vocês vão gastar muito tempo com isso. Acreditem em mim, tá? Vocês vão gastar muito tempo e fosfato. Vamos lá de novo. Professor, Fale. essa descrição da empresa é a empresa real, né? Não é... Pode ser fictícia. Pode ser fictícia. Mas tem que ter os dados mínimos que eu vou colocar agora, tá? Mas pode ser fictícia. Professor, posso pegar uma empresa real? Claro que pode, é óbvio, melhor ainda. Fica mais fácil para vocês, inclusive. Mas, professor, eu não tenho acesso a nenhuma empresa. Tudo bem, faz uma fictícia, tá? Mas hoje tem vários exemplos por aí na internet que podem ajudar vocês a construir essa empresa fictícia, tá? Mas eu quero que vocês entendam. Eu vou levar a sério esse trabalho de descrição da empresa, tá? Vale um ponto, mas depois tem a apresentação e todo o resto dos trabalhos vai depender desse. Isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça, fiquem conscientes. O trabalho 2 ou 3, eu vou voltar no trabalho 1, eu vou ter ele, né? Eu vou voltar no trabalho 1 e sempre comparar. E eu vou criticar. Olha, os indicadores de logística, por que você usou esses indicadores se isso não tem nada a ver com a tua empresa? Pegue o trabalho 1 lá. Não tem nada a ver com a tua empresa. E vou tirar ponto. Professor, Fale, Jonathan. vai precisar acompanhar as normas? Eu já vou mostrar tudo isso, já vou mostrar, tá? Então, não se preocupe, porque é óbvio que eu estou preocupado com isso daí. Deixa eu ver onde que está, tá aqui. Eu abri vários quadros ao mesmo tempo. Então, estão vendo o slide? Sim. Tá, logística empresarial, semana 2, trabalho 1, descrever uma empresa. Então, para a descrição da empresa, deve-se obedecer os seguintes itens. E vocês podem dividir esses itens no trabalho escrito e depois na apresentação, do jeito que está aí, tá? Então, item 1, dado dos empreendedores, experiência profissional e atribuições. Isso significa o quê? Deixa eu ver aqui quantos... eu acho que equipe de... Quantos eu mandei fazer cada equipe? 3 pessoas por equipe. No máximo 3, né? Isso. Tá. No máximo 3. Então, vocês vão descrever, Jonathan, Raniele e Matheus. Daí eu quero que vocês coloquem experiência profissional. Estão fazendo... formado em logística, tá? E eu quero que vocês coloquem as atribuições de cada um dentro da empresa, não só de logística. Por exemplo, o Jonathan vai pegar a parte financeira, o Matheus vai pegar a parte de produção e Raniele vai pegar a parte de logística, tá? Mas eu quero que vocês escrevam exatamente quem que são vocês, qual a experiência de vocês. Mas professor, eu já tenho experiência também de outros trabalhos na vida real. Pode colocar, sem problema nenhum. Professor, eu fiz curso técnico disso, daquilo. Pode colocar, sem problema nenhum. E a atribuição de cada um de vocês. Sabe por quê?
Isso vai ser importante para saber quem está controlando o que dentro da empresa. Daí o Professor, segundo, fale. peraí, você está dizendo para falar da nossa vida ou em relação à empresa? Não, a experiência profissional de cada um de vocês. Tá. Daí, por exemplo, podem colocar que Pastor, já mas são é real formados ou em tem que logística. inventar? Como? Tem que inventar alguma coisa ou tem que ser experiência real? Pode colocar experiência real. Pode colocar experiência real. Mas se vocês acham que precisam inventar alguma coisa para justificar tudo, sem problema. Tá bom? Beleza. Mas mais importante ainda do que a experiência profissional são as atribuições. O que cada um vai fazer dentro da empresa. Não é dentro dos trabalhos, é dentro da empresa. Quer dizer, vocês já estão construindo uma empresa, gente. Pensem nisso. Daí vocês vão colocar os dados do empreendimento, o nome da empresa, aonde que ela está, em que cidade, que bairro, a missão dela, dependendo do tamanho da área da empresa, ela vai ter missões diferentes. O tamanho físico, quantos metros quadrados de área construída, quantos metros de terreno, funcionários, qual a quantidade e atribuição de cada um deles. Ah, então eu tenho X funcionários para isso, X funcionários para aquilo, X funcionários para o outro. O setor de atividade que a empresa funciona, olha, é uma empresa de logística, olha, é uma empresa para produzir tal coisa, e assim por diante. Daí vocês vão ter que descrever certinho o sistema de produção. Ali no setor de atividade, vocês vão ter que escrever certinho o sistema de produção. Se for uma empresa de transporte, vocês vão ter que descrever todo o sistema de produção. O que é isso? A empresa pega produto em tal lugar, traz para o armazém, depois vai, leva para outro lugar. Ou ela recebe, daí leva para outro lugar. Qualquer coisa assim. Produz geladeira. Então, você vai ter que dizer como que é o sistema de produção da geladeira. E assim por diante. A forma jurídica, se é sociedade anônima, limitada, etc., entre outras. Eu posso pedir mais informações. Se eu ver o trabalho e não entender alguma coisa, eu posso pedir mais informações para vocês. Já vou explicar detalhes de quando eu posso fazer isso. Ali, ó, produtos e serviços, descrever com detalhes processo de fabricação de serviços. Isso eu já falei ali. De preferência com planta baixa. Se tiver uma planta baixa, melhor ainda. E o número 4. Quem são os clientes de vocês? Qual a área dos clientes? Como eles funcionam? O que eles compram de vocês? Quanto eles compram de vocês? Ô, professor, Fale. voltando lá em cima das atribuições, o professor quer que a gente explica tudo, desde o setor de produção, RH, logística, financeiro, Tudo. tudo? Mas, por exemplo, você pode dizer assim, ó, Matheus é responsável pela RH e logística. Eu acho que vai ficar mais um para cada um, né? Vai ficar, né? E vamos estar em três, vamos por Matheus, RH e logística, Jonathan, financeiro e marketing. E assim por diante? Isso, exatamente. Só as grandes áreas que cada um tem como atribuição dentro da empresa, tá? E a empresa ela tem que vender para o cliente final, só ou pode ser empresa para empresa? Pode ser empresa para empresa. Pode ser qualquer coisa. É sério, gente. Pode ser qualquer coisa. Mas que tenha logística associada, óbvio, né? Eu não preciso ser uma empresa de logística, mas eu preciso ter logística associada, tá? Na verdade, a logística está associada, para mim até é difícil dizer qual empresa não tem ligação nenhuma com logística. Telefonia. Tem fornecedor, serviço, todas têm logística. Algumas têm em uma intensidade muito maior, outras menor. Fale. Eu só não estou entendendo, professor. No item 1, você pediu para a gente explicar sobre a vida profissional, né? Mas é de profissional, tipo,
Eu sou atendente em farmácia, essas coisas assim, ou o Não, que eu não. vou fazer na empresa? Não. O que tem ligação com a empresa. Se há algo que você já fez antes que não tem ligação com a empresa, não coloca. Não, então, por exemplo, assim, ó, eu vou fazer sobre a logística hospitalar de materiais Tá. cirúrgicos. Só que isso daí é uma empresa onde meu pai trabalha. Tá. Então, eu vou pegar as informações com ele, né, a respeito. Tá. O que você vai colocar de você? Formado em logística pela Uniandrade. Só isso. Só isso. Ah, mas eu fiz um curso técnico em administração. Coloca curso técnico em administração. Professor, eu já sou formado em administração. Coloca. Professor, eu trabalhei como atendente de uma farmácia. Não tem nada a ver, não precisa colocar. Tá. E planta baixa para você, de preferência com planta baixa, que você colocou no De, item 3. de preferência com planta baixa. Se vocês não conseguirem planta baixa, paciência. Mas de preferência com planta baixa. O que significa isso, prof? Aquela planta. Sabe quando você vai fazer uma casa que tem Tipo, os quartos e tudo? não sei se... Por que é planta baixa? Porque ela só mostra como fica o chão, né, da casa. Com as paredes daí levantam depois. Entendeu? Tá. Tá. E por último, clientes, concorrentes e fornecedores. Quais são os clientes de vocês? Onde que eles se localizam? Que tipo de produto, serviço eles compram de vocês? Quais são os fornecedores? Então, que tipo de fornecedor você tem? Onde que eles se localizam? E, principalmente, no item 4, extremamente importante para mim, concorrentes. Então, no item 4, concorrentes. Vocês precisam fazer um detalhamento de todos os concorrentes, aonde que eles estão, se o produto deles é similar ou igual ao de vocês, a que nível de concorrência eles têm com vocês. Vocês podem até colocar assim, quanto de mercado eu tenho. Falha. O que seria esse nível de concorrência? É assim, quanto de mercado eu tenho e quanto de mercado eles têm. Ó, eu só tenho 10% de mercado e meu concorrente tem 90% do mercado. Opa, eu tenho 90% do mercado e meu concorrente só 10%. Por quê? Quando eu vou usar a logística na estratégia da empresa, quando eu vou fazer marketing e logística, isso vai ser extremamente importante. Se eu tenho 10% e meu concorrente tem 90%, ou se eu tenho 90% e meu concorrente 10%, eu vou agir de formas diferentes, tá? Então é importante que vocês digam qual o nível dessa concorrência. Eu tenho 90% do mercado, eu tenho 80% do mercado, eu tenho 2% do mercado. Outra coisa importante, a concorrência ela é concentrada ou pulverizada? Eu tenho 2 concorrentes ou eu tenho 100 concorrentes? Então, uma empresa de celular tem no máximo 10, 15 concorrentes. Um restaurante aqui em Curitiba tem 5.000 concorrentes. São coisas diferentes, tá? Então, eu vou usar a logística como estratégia, marketing, indicadores logísticos de uma forma ou de outra, dependendo do número de concorrentes, dependendo do nível da concorrência e assim por diante, tá? Então, essa informação concorrentes é extremamente importante. Vocês vão ter que fazer um trabalho escrito que vocês vão me entregar e depois a apresentação no final do bimestre. Este trabalho escrito tem que seguir as normas para a formatação de trabalho acadêmico. Folha A4 vai ter que ter capa, as margens, fonte. O itálico, o tipo de letra itálica só se usa em palavras e expressão de outros idiomas. O espaçamento é 1,5 no texto, só que quando você pegar frases e copiar frases, daí o espaçamento é 1, alinhamento justificado, paginação segue NBR, sumário segue NBR, citações e notas seguem NBR,
e referências bibliográficas também. Daí, isto tudo, eu deixei um link aqui para vocês. Inclusive, eu vou abrir uma janela com esse link para vocês verem. Deixa eu ver se eu acho. Não, gente, eu não vou conseguir, desculpa. Porque ele, na verdade, é um link de internet, tá? Tá em semana, professor, sim. Já tá aí, já tá ali. Ó, cadê minha aula agora? Tá aqui. Já tá aqui o link, já vai entrar para vocês. Olha, tá aqui o link e entrem nesse link. Ele dá detalhes até como fazer no Word. Ele dá lá prints do Word até como fazer no Word. Maravilhoso, eu achei ele maravilhoso. Semana que vem, a gente não tem aula, porque é carnaval. Pelo menos até agora, para mim, está carnaval e ninguém me avisou de outra forma, tá? No dia 23 de fevereiro, o que nós vamos fazer? O seguinte, daqui 2 semanas, tá? Vocês vão trazer e vão apresentar para mim, mas sem compromisso, sem valer nota. E eu vou dizer para vocês, olha, falta isso, falta aquilo, melhora aqui, melhora ali. Olha, tá ótimo, era isso mesmo que eu queria. Eu vou fazer equipe por equipe. Tá certo, gente? Inclusive, eu vou gravar, vou disponibilizar lá no AVA, para vocês, inclusive, verem as observações de uma equipe e de outra, para não incorrerem no mesmo problema. Daí, dia 2 de março, já está, se não me engano, é semana 5, eu não tenho certeza absoluta, eu acho que é semana 5, tá? Já está lá no portal, inclusive aberto para vocês entregarem o DOC lá na semana 2 de março. Então, vocês vão ter 16, 23, vão ter 3 semanas para fazer. Só que no dia 23, que é uma semana antes ainda, daqui 2 semanas, vocês vão poder apresentar para mim aqui o próprio documento. Não é apresentação valendo nota, nada. Para eu fazer uma correção, digamos assim, do trabalho. Agora, tudo isso é para vocês verem como eu estou levando a sério esse trabalho. E eu quero que vocês levem a sério esse trabalho também, tá? Então, vamos voltar aqui, olha. O trabalho escrito tem que ter 4 itens: dados dos empreendedores, experiência profissional, atribuições, dados do empreendimento, o produtos e serviços, o mais detalhamento possível do processo de fabricação dos serviços. Ah, professor, mas eu tenho uma empresa de transporte. Ótimo! Então, detalha todo o processo de transporte, tá? Professor, Fale. eu estou com muita dúvida a respeito daquela, você disse porcentagem de cada concorrente, tá? Como que eu vou conseguir exatamente? Se você não conseguir, você pode estimar. Existem alguns trabalhos que falam do compartilhamento de mercado, sites na internet, etc. Isso não é difícil achar no Google. Mas se você não conseguir, você pode estimar. Olha, eu tenho tantos % do mercado, meu concorrente 1 tem X, o meu concorrente 2 Y e assim por diante. Tá? Você não precisa ficar desesperado. Você pode estimar sim, eu deixo. Só não façam coisas absurdas, né? Mas Não, eu estava pensando nisso. Eu pensei, bom, eu vou meio que mais ou menos acho que deve ser assim, entende? Eu ótimo. sei quem são os concorrentes mais fortes, mais fracos. E isso daí que eu quero. Não precisa ser um número exato. Você pode colocar por aproximação. Mas a questão, Jonathan, é que a partir do momento que você colocou, os outros trabalhos têm que ser em função daquilo. Você entendeu? Uhum. Você disse assim, olha, eu tenho só 5 concorrentes e eu tenho 20% do mercado, meus outros 5 concorrentes têm 80% do mercado. Então, a partir daí, quando você introduzir logística na estratégia da empresa, logística em marketing, indicadores e assim por diante, operadores logísticos,
você vai ter que fazer em função disso. Você está entendendo, Jonathan? Uhum. Ah, Sim, eu vou, inclusive, imprimir esse trabalho de todo mundo. E os próximos trabalhos, quando eu for analisar eles, quando eu ver a apresentação de vocês, os próximos trabalhos vai estar com o trabalho 1 do meu lado. Porque eu vou sempre comparar. E eu vou criticar. Olha, mas lá na descrição da empresa você não colocou isso. Você colocou uma coisa diferente. Isso pode mudar toda a estratégia da empresa quanto à logística. E assim por diante. Tá? Gente, o que é importante para mim nesse momento? Importante é que vocês comecem a ver o todo. Isso é logística empresarial. Isso que eu quero que vocês entendam. Logística empresarial não é um ponto isolado dentro da empresa, ela depende de todo o resto da empresa. Ela está interligada a todo o resto da empresa. Então, vocês vão ter que fazer a descrição, aqui está a formatação, entrem nesse... Desculpa, eu não consegui entrar ali, não consegui compartilhar, eu até tinha separado, mas não consegui compartilhar. Entrem nesse site e vocês vão ver tudo detalhado. Qualquer coisa no dia 23, a aula vai ser só para tirar dúvidas. O que eu quero que vocês cheguem no dia 2 de março com um baita trabalho. E a partir daí vocês desenvolvam os outros. Tá? Então entrem nesse site. Estou falando sério. Ele tem até detalhamento onde que você clica lá no Word para fazer tal coisa. Tá? Copia aí, professor. Manda aqui no chat aqui para nós. Não, mas tá lá no AVA. Esses slides estão lá no AVA já. Pô, parece que vocês não me conhecem, pô. Agora eu fiquei chateado. Professor, e se a empresa for uma multinacional, no caso, aí pode pegar uma planta só, né? Claro, não. Daí escolhe uma planta. Escolhe uma planta industrial só. Só uma, por favor. Não vai. Eu tava... a Jéssica, obrigado, Jéssica, obrigado. A Jéssica é gente boa. Eu estava vendo um trabalho sobre ISO 14001 ontem, estava lendo, e o Brasil tem mais de 1.000 empresas certificadas, não, tem bem mais de 1.000 empresas certificadas, mas só a Petrobras tem umas 50 plantas certificadas com ISO 14001, que é a certificação de qualidade ambiental. Então, hoje você pode fazer certificação multi-sites, né? Que fazer vários lugares, unidades industriais ao mesmo tempo, mas isso, dependendo do tamanho das unidades industriais, é muito difícil fazer. Mas você pode fazer cada uma separada e de cada uma ganha uma certificação, ganha um certificado, né? Mas empresa multinacional ou que tem empresa nacional que tem várias filiais, não, escolhe uma só. Por favor. O que eu dou de dica para vocês? Não escolham uma empresa muito grande, tá? Escolham uma empresa de média até pequena. Porque provavelmente vocês vão trabalhar ou numa empresa pequena ou uma média. Não é... as empresas muito grandes, apesar de elas terem muitos funcionários, elas têm um peso pequeno no número de empresas totais e no oferecimento de empregos no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas a Ford, por exemplo, vocês ouviram as notícias da Ford, que a Ford está saindo do Brasil. Vão ser 5.000 desempregados. Mas eu garanto para vocês que só em Curitiba, o setor de restaurantes, bares, etc., com a pandemia desempregou mais do que 5.000 pessoas. Só em Curitiba. Então, para vocês verem, todo mundo fala da Ford, que saiu, é uma pena, realmente, 5.000 desempregados. Mas a pandemia causou em Curitiba, só no setor de restaurantes e bares, mais do que 5.000 desempregados. Professor. Fala. Não, você fala da Ford assim, o problema é que a Ford não perdeu só os empregados diretos. E tem tem os indiretos. Né? Vamos por fora esse mês aqui de 4 bases, eles forneciam o trilho do banco, do Ford K, era 100 funcionários, só numa linha só. Foi todo mundo para a rua, há 2 semanas atrás. Eu concordo com você, tem os funcionários indiretos também. Fala, Diogo. Já que você entrou no assunto da Ford, eu acho que a empresa Ford foi muito falta de competitividade, por exemplo.
A Ford tem uma história estranha, né? Porque, na verdade, quem começou o advento da linha de produção que tornou o processo mais barato e mais competitivo foi o Ford, né? Então, final do século XIX, começo do século XX, né? Ele desenvolveu a linha de produção e fez com que o carro, modelo A principalmente, que foi o carro mais vendido durante mais de 50 anos, depois ele acho que só perdeu pro Fusca, né? Mas ele só conseguiu isso por causa do advento da linha de produção, da produção em um formato de linha onde cada um faz uma parte, e assim ele consegue otimizar o serviço. O Ford dizia que o funcionário dele tinha que ter capacidade de comprar um carro que ele mesmo faz. E isso tem duas vertentes, dois lados. Então, o funcionário tinha que ganhar bem o suficiente e o carro tinha que ser barato o suficiente. Então, o Ford trabalhava nessas duas vertentes, diminuindo o custo do carro, né, para tornar ele mais acessível e aumentando o salário dos seus próprios funcionários para eles poderem comprar. E ele colocava isso mesmo, né? O problema é que ao longo do tempo, a Ford, como o Jonathan falou, ela foi ficando, né, para trás. E isso se dá com todas as montadoras americanas. O carro não começou nos Estados Unidos, né? O primeiro carro foi desenvolvido por Daimler e Benz na Alemanha. Até tem uma história fantástica que a esposa do Benz, ela queria mostrar, isso foi em 1890, talvez 1888, alguma coisa nesse sentido, não me lembro a data certa, queria mostrar a importância do carro. E o que ela fez? Ela pegou o carro, um dos carros produzidos pelo marido, e fez uma grande viagem. Ela fez mais de 100 quilômetros, 80, 100 quilômetros com o carro. Ah, mas isso hoje, professor, a gente faz em 40 minutos, 50 minutos. Mas há 120, 130 anos atrás, não era assim. E uma mulher dirigindo. Então, quebrou roda no meio do caminho, porque a roda era de madeira, com borracha, como se diz, sólida, né? Não tinha câmera, nada. Quebrou o motor no meio do caminho e ela que teve que consertar. Demorou horas para fazer esses 100, cento e poucos quilômetros. Horas. Mas isso foi épico. Tem filme. Na Alemanha já fizeram filme sobre essa viagem da mulher. E isso mostrou para a sociedade que o carro poderia fazer isso, né? Mas quem tornou o carro realmente popular foram os americanos. E várias fábricas, muitas delas não existem até hoje. Algumas existem, como Ford, como a Chevrolet, muito antiga, né, General Motors, e assim por diante. Algumas dessas já se uniram, inclusive, né? E se você vê as montadoras americanas, hoje são as menos competitivas. Desde a década de 70, quando as montadoras japonesas, elas colocavam carro nos Estados Unidos mais barato que os próprios carros americanos. E isso tinha muito a ver com o sistema de produção, com logística pré-empresa, né, levando as peças dos seus fornecedores até a montadora, e logística pós-empresa, levando o teu produto acabado até o teu consumidor. Você vê, o Japão é do outro lado do oceano, lá, do Oceano Pacífico, em relação aos Estados Unidos, é longe. Como eles conseguiam colocar carro mais barato nos Estados Unidos que os próprios carros americanos? Isso tem muito a ver com custos de produção, mas também muito a ver com custos de logística, tá? Então, eu nem sei por que a gente está falando desse assunto, mas é um assunto bem interessante, que Não, vocês podem sim. pensar bastante. Porque assim, se você vê, mas a Ford fechou a fábrica. Mas você lembra, teve uma época que a Volkswagen foi uma empresa que perdeu muito dinheiro, entrou no vermelho do vermelho. O que aconteceu? Ela pegou, vou dar a volta por cima, inovou todos os carros dela, da Volkswagen, inovou. Você pode ver os modelos hoje, é tudo diferente.
do que as Volkswagen antigas. E hoje está sendo uma das fábricas que mais vende carro. A Volkswagen teve um problema uns anos atrás, eu não sei se eu já comentei com vocês, que eles enganaram o mercado americano. Enganaram, assim, literalmente. O presidente da Volkswagen americana foi preso e tudo mais. A Volkswagen, na Alemanha, ela tem carros de passeio a diesel. Aqui no Brasil é proibido o carro de passeio a diesel por um motivo. Porque a gente sempre teve pouco diesel à disposição. Como a nossa matriz de transporte é rodoviária, vocês sabem muito bem disso, né? Eu tenho minhas críticas, principalmente quanto ao transporte da produção agrícola, que eu acho que hidroviária e ferroviária poderiam ajudar o Brasil a ganhar mais competitividade ainda no mercado agrícola internacional que já tem, mas a nossa matriz é rodoviária, então desde o período militar, como a gente tinha pouco diesel, eles proibiram diesel em carro de passeio para dar prioridade para caminhão, tá? Então, a gente não tem carro de passeio a diesel, mas na Europa tem. Na Alemanha tem, eu já dirigi vários carros a diesel lá na Alemanha, por exemplo. Amigos, parentes têm carro a diesel, né? E só que o diesel, ele é muito poluente, ele é mais poluente do que carro a gasolina. Carro a álcool é menos poluente que carro a gasolina, tá? E daí a Volkswagen não conseguia colocar carro a diesel nos Estados Unidos devido às leis americanas de poluição do ar. O que eles fizeram? Eles desenvolveram, segundo eles, um carro a diesel verde, que polui menos. Testaram esse carro nos Estados Unidos e as autoridades americanas, depois dos testes nos Estados Unidos, permitiram que eles vendessem esses carros. E eles começaram a vender muito carro, diesel verde, digamos assim, carro a diesel, carro verde a diesel, que polui menos. Só que eles enganaram o mercado. Eles instalaram um software no computador a bordo que detectava quando o carro estava sendo testado e quando o carro estava sendo usado na rua. Então, é assim, para você permitir que um carro seja vendido num país, existem testes para medir o quanto ele provoca de poluição. Esses testes são feitos de forma estacionária, dentro de um laboratório, naqueles rolos, sabem os rolos, né? Colocam o carro em cima dos rolos, fazem ele funcionar, recolhem os gases no cano de escapamento, analisam e dizem se está dentro ou fora da lei. A partir do momento que está dentro da lei, pronto, esse carro está homologado, ele pode ser vendido. Isso fazem aqui no Brasil. Inclusive, quem faz esses testes aqui no Brasil é a Tech Park, ali do lado do Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná, na BR, ali na linha verde. Então, eles mandaram um carro para teste que no software detectou que o carro estava sendo testado. Com isso, ele diminuiu, o software diminuiu a potência do motor, e quando diminui a potência do motor, ele emite menos poluentes. Passou pelo teste, ganhou homologação, entrou no mercado americano, vendeu literalmente milhões de carros. Só que teve uma organização não governamental de proteção ao consumidor nos Estados Unidos que achou isso estranho. O que ela fez? Ela comprou um carro da Volkswagen, a diesel, um carro verde, né, um carro que polui menos, comprou um analisador de gases portátil, colocou no bagageiro, o bagageiro aberto, eu não estou brincando não, fez isso mesmo. Colocou no bagageiro aberto, colocou ali, ligou no cano de escapamento e saiu andando na rua. Não fez o teste em laboratório parado no rolo. Saiu andando na rua. E coletou os gases e analisou. E dava muito mais alto do que os testes do governo americano. Eles pensaram, analisaram tudo. O que aconteceu? No software do computador, do computador a bordo, ele detectava, daí eles descobriram isso mais tarde, e o pessoal da Volkswagen acabou reconhecendo, ele detectava quando o carro estava em teste e quando o carro estava na rua. Como? Porque em teste,
como ele é em rolo, o volante fica reto o tempo todo. Quando você vai para a rua e faz curva, o volante vira. Então ele pensou assim, se o volante estiver reto o tempo todo, ele está no teste, está dentro do laboratório no rolo. Então eu diminuo a potência e emito menos poluentes. Se ele está na rua, significa que o carro já está liberado, etc. Daí eu posso liberar a potência, ele vai liberar mais poluentes. Por que ele fazia isso? Porque no teste em laboratório, não interessa a potência, interessa só os poluentes. Para o consumidor final, interessa muito a potência. Você não quer pegar um carro que demora 1 minuto e meio para chegar de 0 a 100. Você não quer pegar um carro que não responda quando você aperta no acelerador. Então, tem que aumentar a potência. Só que aumentando a potência, aumenta os poluentes que aquele carro gera. Então, o software, ele estava ligado ao volante. Ele estava com a sensibilidade no volante. Fez curva, opa, estamos na rua, podemos liberar a potência. Ficou reto o tempo todo, opa, estamos em laboratório. A Volkswagen, ela foi obrigada a comprar de volta todos os carros que tinham vendido e ela teve que pagar uma multa de 10 bilhões de dólares. Daí um amigo meu que trabalha com carros na Alemanha, ele estava me falando, Klaus, a Volkswagen já estava preparada para isso. Ela fez uma jogada. Ela já tinha dinheiro reservado para pagar multa, comprar carro de volta e tudo mais. Mas se ninguém visse a sacanagem que ela fez, ela ia faturar dezenas de bilhões de dólares, se ninguém visse. Só que eles viram. A Volkswagen queria se tornar a maior montadora do mundo. E ela fez isso para se tornar a maior montadora do mundo, para vender carro a diesel nos Estados Unidos e se tornar a maior montadora do mundo. A maior vendedora, né, de carros do mundo. Com isso, o presidente da Volkswagen da Alemanha teve que pedir demissão, o presidente da Volkswagen dos Estados Unidos foi preso, eles tiveram que pagar 10 bilhões de dólares em multa, tiveram que comprar mais de 500 mil carros de volta, o consumidor que quisesse que a Volkswagen comprasse de volta, ela tinha que comprar pelo mesmo valor que o consumidor pagou, e as ações da Volkswagen caíram lá no pé, teve um prejuízo enorme. Só que a Volkswagen tinha caixa, tinha dinheiro para absorver isso. E daí a venda caiu lá no pé e tudo mais. Hoje a Volkswagen é o maior vendedor de carros do mundo. Ela voltou e conseguiu pegar todo o mercado de volta. Tá? Eles são muito grandes. Eles fizeram uma jogada, caíram do cavalo, só que eles estavam já com o colchão embaixo para não se machucar. Eles já tinham comprado um colchão, eles sabiam que iam cair do cavalo. Então já tinham comprado um colchão. Se não caísse, ótimo, maravilhoso. Continuava lá cavalgando. Se caísse, estava o colchão lá embaixo, não iam se machucar. E é isso que aconteceu. Né? Essa é uma história bem, bem interessante. Tá? Mas assim, a Volkswagen na Alemanha produzia carros na Alemanha e estava vendendo esses carros para os Estados Unidos. Como eles conseguiam vender mais barato que os próprios carros americanos? Então, isso tem o processo de produção e tem a logística, tá? A gente tem um problema muito grande de logística, eu já comentei com vocês aqui, quanto ao agronegócio, né? Que hoje a Argentina consegue colocar soja mais barata na China do que o Brasil. Por que isso? Porque eles têm processo de produção mais barato, eles não precisam adubar como a gente aduba, entre outras coisas, mas o principal ganho da Argentina é o ganho logístico. Eles têm menos despesa logística do que o Brasil. Você imagina levar soja de caminhão do interior do Mato Grosso até o porto de Paranaguá. Ou pior, que eu já vi acontecendo, levar soja de caminhão do interior do Mato Grosso para o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Isso é um absurdo.
né? Então, a logística é extremamente importante e a gente tem que ver isso sempre. Eu tenho falado isso sempre para vocês. E nós vamos discutir a questão da logística com estratégia, com marketing, com os operadores, indicadores, tudo isso daí vai ser extremamente importante para a gente durante a disciplina. Mas eu quero que vocês não fiquem fixos só naquilo que eu falar, eu quero que vocês vão mais adiante, peguem mais material, mais casos, e para agregar o conhecimento de vocês. Tá certo, pessoal? Então, semana que vem, feriado, carnaval. Por favor, coronavírus, tá? 2022 vai ter carnaval de volta, todo mundo vacinado, sem pandemia. Tragam o trabalho. Dia 23 vai ser equipe do Jonathan, equipe do Matheus, equipe da Raniele, equipe da Jéssica, equipe do Gabriel, equipe do Douglas, equipe da Jéssica Prates, e assim por diante. E eu vou tirar dúvidas de cada um, vou criticar cada um dos trabalhos, para dia 2 vocês entregarem um ótimo trabalho. Lembrem-se, não são trabalhos separados, é um só até o final do semestre, em etapas separadas. E uma etapa depende da outra. A Raniele levantou a mão? Sim, questão da empresa de trabalho, pode ser empresa de varejo? Pode ser qualquer coisa, desde que tenha logística envolvida. O que pode levar quase praticamente qualquer coisa. Tá? Sem problema, pode ser varejo. Desde que tenha logística envolvida. Mais perguntas, pessoal? Dúvidas? Então, por hoje é só. Agora, são 10h12 no meu controle, a aula vai até as 11, vocês têm que fazer atividade de frequência, pensem bem, a de hoje é bem interessante, e eu quero que vocês leiam o material complementar também. E já podem ir discutindo dentro da equipe o trabalho também, tá? Então, aproveitem até as 11 horas para fazer o máximo possível. Professor, vai precisar, bom, naquele link tem as normas, né? Vai precisar de introdução, essas coisas aí. Do jeito que está ali, não precisa mais do que aquilo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu até voltar aqui onde que está, eu acho, é esse. Só para, aqui, ó, eu quero estes 4 itens, tá bom? Só capa esses 4 itens. Só capa e tem o sumário também, né? Tem Sumário importante. Mas e o resto entra, né? Margem, fonte, itálico, espaçamento, alinhamento e paginação são coisas que vão em cada página, né? Citação e notas é durante o texto e referências bibliográficas, se você usou, é no final do texto, tá? Mas assim, o capa, sumário e esses 4 itens. E daí, se usou referências bibliográficas, depois o 4º item, tá? Aí no dia 2 de março, para entregar no professor. Só essa descrição. Isto, lá na atividade avaliativa no AVA. Que nem a gente fazia semestre passado. Professor, Tá a atividade a gente pode responder até na semana que vem ou até um certo horário hoje? Não, até 23h59 da próxima segunda-feira. Ah, tá certo. Mesmo que é feriado, semana que vem, eu só deixei uma semana, para ficar tudo igual, tá? Mesmo tendo feriado semana que vem, só deixei uma semana, tá bom? Então, por hoje... Certo, Jéssica? Certíssimo. Parece que a Ranieri quer falar uma coisa aí. Tá, você quer que pare a gravação primeiro? Alguém quer falar algo? A Ranieri está com a mão levantada ali. Não, ela já falou. Tá. Ela já falou. Tá? Raniela, você já falou, né? Oi, já. É que daí tem que tirar a mão. Tem problema. Levantar e abaixar a mão agora. Exatamente. Gente, bom feriado para vocês e até daqui 2 semanas com o trabalho. Eu vou puxar a orelha.
eu vou brigar com vocês, tá bom? Até a semana que vem, Tchau, pessoal. prof. Boa Tchau, semana. até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Tchau.